Bom dia para você que está conosco aqui em nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Que alegria saber que você já participou da Santa Missa. É domingo, né? Dia em que a nossa família se reúne sempre ao redor do altar. Que bom, que bênção. Bênçãos para você e para sua família. E agora começamos uma live aqui para conversar, assim, um bate-papo bem leve, né, Paulinho? É isso mesmo. Estamos Bom dia, juntos. Jéssica, mais uma vez. Bom dia, mais uma Bom vez. dia para você que está em casa nos assistindo. Chegou a nossa tão esperada Semana do Construir Gente, né? E a nossa live está começando e hoje está um tema muito importante também, que é capacitação técnica como passaporte para inclusão e dignidade profissional. Olha que foi difícil tema, decorar hein? isso, hein? Capacitação técnica, o quanto isso é importante e faz a diferença na vida, começar dos jovens, né? Sim. Porque depois começam até assim a ter um caminhar diferente, escolher bem a sua área, ou de repente conhecer só o mercado de trabalho e até ir para outra área. Enfim, olha gente, nós não estamos sozinhos aqui. Quero convidar, antes de apresentar os nossos queridos convidados, quero convidar você a também deixar suas perguntas, dúvidas aqui nos comentários, viu, pra gente. Nós vamos ficar muito felizes com a sua participação. E se você faz parte da nossa família dos devotos, conta aqui pra gente também há quanto tempo, como você se sente, ficaremos felizes. Meia horinha, viu, do nosso bate-papo aqui, então não vamos perder tempo. Temos convidados especiais, muito bem-vindos aqui a conversar com a gente. A começar o Rafael. Rafael, bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Rafael, conta pra gente um pouquinho da sua experiência aqui junto ao Santuário Nacional. Para mim está sendo uma experiência espetacular trabalhar com os aprendizes aqui do Santuário. Você é instrutor de um projeto social do Santuário Nacional. Exatamente, do projeto Iluminar, aqui do Santuário. Há quanto tempo, Rafael? Estou aqui há 2 anos. Que legal. E a sua formação? Sou engenheiro eletricista. Que interessante. Bem-vindo. A gente tem um instrutor e também tem uma aluna aqui hoje, uma ex-usuária do nosso projeto. Bem-vinda, Bruna. Bom dia, obrigada. Eu fiz o Iluminar também, mas na época era um outro professor. Inclusive, a minha foi a primeira turma do Iluminar, era um projeto novo. Meu Deus, que interessante. Conta um pouquinho da sua trajetória. Quando foi que você entrou, então, nesse projeto? Qual a sua idade? E o que você já fez de lá para cá? Bom, é uma história um pouquinho comprida, né? Mas a gente dá uma resumida. Eu entrei na Caso Pequeno, que é um projeto social do Santuário. Fiquei em média 7 anos lá e foi uma oportunidade de ser aprendiz nessa época. Era uma área totalmente diferente do que eu planejava para mim, mas tem muitas experiências que eu carrego comigo até hoje, dessa experiência do projeto de elétrica, né? Não sou formada nisso atualmente, não exerço, porém foi uma experiência sensacional. E aí entrei com 15 a 16 anos e fiquei até os 18 anos. Conhecimento nunca é perdido e Com não certeza. ocupa espaço, hein? Não é verdade? É verdade. A gente tem que aprender sempre. Que bom, viu? Que bom tê-la conosco também, Bruna. E a Tânia Santoni, é isso mesmo? Bem-vinda a participar também conosco. Conta um pouco da sua experiência. Obrigada, bom dia para vocês. Eu sou psicóloga e o meu primeiro contato com o programa Aprendiz foi há mais ou menos uns 17 anos atrás, que eu, assim como o Rafael, fui instrutora por 1 ano do programa e depois trabalhando e atuando com RH, cheguei a ser gestora de um programa Aprendiz, peguei desde o comecinho numa empresa que estava em startup, desde a composição lá para a lei de cotas, contato com a instituição, mediar as relações dentro da empresa entre tutor e aprendiz, fazer também processo de recrutamento e seleção. Então, assim, tem um bom contato, uma boa experiência. Que legal. Obrigada, viu, pela sua presença aqui conosco também. E a gente costuma dizer que cada live a gente tem uma palavra que é o nosso ponto-chave ali. E a palavra de hoje é capacitação. Desde pequenos nós nos capacitamos o tempo inteiro, né? Se a gente é criança, a gente lê um livro para fazer uma prova, a gente vai para a faculdade, a gente estuda para se capacitar, se formou, se capacita para entrar no mercado de trabalho. E eu queria saber de vocês, a palavra capacitação, o que vem à mente de vocês? Tânia. Bom, para mim vem recurso, né? Bem de encontro com o que você está falando. Cada capacitação nos empodera, nos traz recurso para que a gente se desenvolva, para que a gente se qualifique. Então é isso, recurso. E a capacitação na sua vida, Bruna? Fez diferença? Faz diferença? Com certeza. Eu, como professora também, eu sempre falo para os alunos, né? A preparação, a gente sempre está preparado. Uma coisa que eu sempre falo para eles, ninguém é tímido, a gente só não tem experiência. Então é gerar essa experiência, essa capacitação mesmo para o mercado de trabalho e para a vida mesmo. Professor, e aí? Quando foi que você iniciou
né, esse processo de capacitação? Era jovenzinho ainda? Sim, comecei. Capacitação para mim é muito forte, né? Porque eu também precisei. Comecei novo, com 16 anos de idade também, como um aprendiz, né? Depois fiz o curso técnico, engenharia, assim fui seguindo, evoluindo na profissão. Então a capacitação para mim, eu vejo assim que é muito importante para o jovem, porque ele necessita tirar aquela insegurança para entrar para o mercado de trabalho, né? E assim, a gente tenta fazer da melhor forma possível para que a gente consiga alavancar a carreira do profissional. E o que a gente estava conversando agora há pouco, a capacitação nunca é demais, a gente estudar nunca é demais. Me identifico com você, Bruna, porque eu estudava numa escola que fazia o curso integrado ao ensino médio. E eu fiz eletromecânica. Meu Deus. E veio para Eletromecânica, assim, comunicação. completamente diferente da minha área. Não me identificava muito também com o curso, porém aquilo que a gente falou, a gente sempre tira um proveito de alguma coisa que a gente estuda, uma coisa que a gente participa. E para você, o que você mais aprendeu nesse tempo que você estava? Porque você foi para uma área completamente diferente. Como você se sente em relação a isso? Bom, o curso de elétrica no início foi um total desafio para mim. Humanas para exatas, né? Totalmente diferente. Mas o curso de elétrica, tanto na teoria quanto na prática, a convivência de aprender a lidar com equipe, a lidar com o outro, a ter esse cuidado e entender o lugar do outro. Então, foi muitas experiências, principalmente a lidar com o professor, já lidar com o mercado de trabalho. E é claro que no Menor Aprendiz não é só o direcionamento para a área. Nós temos também acompanhamento com psicólogo, tem alguns treinamentos também já inseridos no mercado de trabalho. Olha só, é bem completo então o projeto. Explica pra gente como ele funciona, Tânia. Sim, o programa normalmente ele ocorre, né, através de uma instituição que ela é capacitadora, né? No caso aqui, o Rafael hoje trabalha pelo Senai, existem outras, né? O Senai é inclusive muito forte nisso, e uma instituição que é empregadora, que vai oferecer essa experiência prática para a pessoa, né? E aí é uma junção, né, de escola, vida e trabalho, que forma essa capacitação. Então, de fato, é uma preparação profissional que eu considero muito eficiente, muito eficaz, porque muitas vezes dá a oportunidade do primeiro emprego com todo amparo que o jovem precisa ter. Né? É interessante o que ela traz, porque é comum a gente ver o jovem que ele vai para uma área administrativa ou que ele vai para uma área técnica e ele está se conhecendo. Ele teve ali uma primeira oportunidade, foi aberta uma porta para ele através do projeto, através de um programa, só que ele ainda ele está entendendo quais são os seus talentos, ele vai mergulhar, entender as suas identificações. E é muito bonito porque nós, enquanto empresa, a gente precisa ajudar esse jovem, mesmo que ele não tenha identificação total com a área, aproveitar essa oportunidade. Entender que aquilo vai ser válido para onde ele for. Porque, além do trabalho, tem a questão das relações. Né? Que qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer outra profissão, aquilo vai ser muito proveitoso para ele. Então, é uma experiência que eu considero fantástica do programa Aprendiz. E todos os jovens podem entrar a partir de qual idade? A partir de 14 anos. O programa ele é direcionado para jovens de 14 a 24 anos, falando que preferencialmente para a gente dar oportunidade de 14 a 18. Entendi. Tá? Só que assim, existem algumas áreas ou algumas empresas que às vezes têm uma atividade que é mais, que a gente considera insalubre, embora o jovem não possa ter atividades que sejam perigosas, mas dependendo da área, as empresas optam por jovens já adultos, né, de 18 a 24. Mas essa é a faixa etária que o programa engloba, abrange, né? É um programa incrível, Sim, né? começa bem cedo, né? E nessa questão até mesmo comportamental, Rafael, você como instrutor, você percebe uma diferença quando a criança, o jovem chega? Porque assim, a gente sai da escola, a gente tem um comportamento. A gente não está preparado para o mercado de trabalho. Você percebe essa mudança comportamental que prepara o jovem mesmo para o mercado de trabalho? Com certeza, Paulo. Achei até interessante você ter comentado sobre o curso que você fez, né, de eletromecânica, porque o intuito de uma capacitação é você tentar lapidar o seu aluno para que ele esteja apto para o mercado de trabalho, tendo o comportamento industrial, né? Tentando seguir as normas para não evitar sempre um acidente, e assim a pessoa também começa a conhecer uma profissão que seja mais adequada a ela. Então, como você comentou, às vezes nem sempre quer dizer que você entra naquela profissão é aquela que você vai seguir. Mas assim, já vai te ajudar muito
Só de você fazer uma capacitação, a você ter um comportamento industrial. E assim, faz toda a diferença, porque eu lembro que eu fazia esse curso e de tarde eu ia para a empresa, que era uma indústria. Então, assim, quando eu cheguei de primeira, assim, foi um susto, porque muitas regras, você tinha que andar sempre direitinho, não podia fazer isso, não podia usar anel, não podia usar nada. Então, assim, a gente leva esse baque, só que depois a gente leva isso pra vida. Quando a gente começa, a minha primeira experiência profissional foi a partir disso, então, assim, faz toda a diferença, independente da área que você queira seguir. Com certeza. Agora, assim, a gente fica pensando, né, como que o jovem pode, de fato, ter contato com um programa como esse? Como ele pode procurar, Tânia? Tá, existem instituições, né, no qual ele pode se cadastrar, fazer o processo seletivo, ele pode bater na porta das empresas também, que acabam pegando, captando currículos e às vezes direcionando para essa instituição. Porque a empresa, ela tem normalmente duas formas de fazer esse processo seletivo. Ou uma captação direta, e aí ela vai ter lá o banco de talentos e vai ter lá um link para aprendiz. Ou ela se associa a alguma instituição que trabalha com aprendizagem e faz processo seletivo através dessa instituição. Tá? Mas são essas duas formas. Se você jogar na internet, no Google, né, que hoje em dia é muito prático, ele consegue entender os meios dele enviar o currículo e poder se candidatar a alguma vaga de aprendizagem. Interessante. Você tem algum amigo que participava com você ou que participou depois de você, que você percebe também que ele teve essa mudança de comportamento, essa mudança de percepção sobre o que ele queria para a vida? Às vezes nem para seguir a área, como o nosso instrutor aqui falou, mas desse start dele conseguir achar o que ele queria fazer? Com certeza. O Menor Aprendiz, ele é uma oportunidade desde quando a gente começa a se preparar para entrar no Jovem Aprendiz. Aqui no Santuário, por exemplo, a gente entra pela Casa do Pequeno, que é um projeto social também. Inclusive, o slogan é Construindo Gente, né? Então, para já poder preparar os jovens já para o mercado de trabalho. Eu tenho alguns colegas aqui, inclusive, que são do meu setor, de outros setores, que participaram do Jovem Aprendiz, não seguiram o mesmo curso, né, esse mesmo direcionamento, mas mudaram completamente essa visão de empresa, essa visão de estar no mercado de trabalho. Então faz total diferença você participar primeiro de um projeto de Menor Aprendiz para já se preparar, se capacitar para o mercado de trabalho. E eu fico tão feliz, gente, ouvindo aqui a Bruna falar, porque eu lembro de muitas matérias que já foram feitas lá na Casa do Pequeno. E você lembra que você deu entrevista uma vez? Acho que você estava ali fazendo, era uma oficina de teatro, alguma coisa, né? E aí, de repente, jovenzinha, de repente fui vendo assim a Bruna se desenvolvendo, né? Oferecendo também esse acolhimento aos devotos que vêm à Aparecida. Conta um pouco hoje como você trabalha aqui no Santuário, para quem está em casa. Porque você passou pela Casa do Pequeno, Projeto Aprendiz, e aí depois foi inserida aqui também no Santuário. Sim, foi basicamente pelo projeto de Menor Aprendiz que eu comecei como colaboradora do Santuário. Eu tô, juntando com o aprendiz, eu tô em média uns 6 anos já na casa. Do projeto de Menor Aprendiz, ele já dá oportunidade para a gente já fazer uma entrevista para alguma área relacionada. Na época eu fui convidada para ser eletricista, mas como eu já sabia que o direcionamento da minha carreira eu já queria seguir outra coisa, aí eu esperei um pouco e esperei surgir uma oportunidade. Na época eu já gostava muito de turismo, então eu comecei a me especializar, me capacitar para trabalhar na área do turismo, e aí surgiu uma oportunidade de monitor cultural, que é onde eu exerço hoje há 4 anos e 2 meses. Então eu já venho do Menor Aprendiz me preparando também. Aí hoje, como monitora cultural, eu faço as visitas monitoradas pelo Santuário, mas foi todo um processo de capacitação também. Você imaginava que a sua vida fosse chegar para ter esse rumo todo? Não, é totalmente diferente. Quando eu estava no projeto de elétrica, eu já ficava me imaginando. Eu e as minhas amigas, né? Eram poucas meninas, inclusive. Sim. No mercado são mais homens que optam pela profissão, mas éramos em 5 meninas. E às vezes a gente até brincava, nossa, imagina a gente com aquele uniforme da elétrica, né? Ficava pensando, e eu nem sabia direito das visitas. Antigamente não existiam as visitas monitoradas. É que hoje em dia, após o Centro de Informações e todo o projeto que foi feito, hoje nós temos essa visibilidade maior de acolher os peregrinos, os devotos que chegam no santuário. Mas se for contar para mim de 6 anos atrás, ela nunca iria imaginar que eu estaria nessa posição hoje. E aproveita e fala pro pessoal também que está em casa, como é que é acolher os devotos aqui em Aparecida? É sensacional, eu gosto muito, eu amo o que eu faço, de trazer a evangelização.
Eu falo muito que eu venho para o santuário, eu trabalho aqui pela mãe, pela Nossa Senhora Aparecida, e acolher os peregrinos aqui é trazer também um pouquinho da minha religião. Eu, como católica, eu sempre falo para os peregrinos ao final da visita, essa é a minha missão evangelizadora, é estar aqui para acolher eles e também exercer um pouquinho da minha profissão, da minha fé. Fala emocionada. Sim, e você ficou sabendo, Jéssica, eu vai fico fazer também. outra faculdade? Conta. Ah, a gente Foi vai uma aproveitar virada, e contar, é. né? Pode contar, Bruna? Então, conta pro pessoal que tá aí. Gente, pensa só no caminho que essa menina está traçando. Emocionada aí, claro, porque tudo tem as mãos de Nossa Senhora, né, Bruna? E aí? Daqui a pouco, pra onde você vai? Eu já trouxe até ela comigo aqui. Eu, em todo a minha trajetória, agora me formei recentemente em licenciatura em artes cênicas e já estava me preparando para fazer uma outra graduação, porque estudar não quer demais, né? Inclusive, quando eu fiz a seleção para projeto de menor aprendiz, um dos critérios que eles falaram que iriam me contratar é porque viram que eu gostava muito de aprender, independente da área. Então, agora, depois de estudar muito, de me capacitar, eu passei numa federal e eu vou fazer história. Uau, Muito legal. gente! Ah, E a Carolina parabéns, que fazia elétrica. viu? Parabéns. E Rafael, você como instrutor, você não chegou, né, a dar aula para a Bruna, mas assim como a Bruna, quando você encontra um aluno que teve essa transformação, que trilhou um caminho tão bonito quanto o dela, o que você sente? Nossa, eu me sinto privilegiado, porque às vezes eu encontro num shopping, esses dias eu estava num shopping, veio um aluno, bateu nas minhas costas, falou, professor, queria te agradecer, hoje eu sou eletricista aqui no shopping, eu fiquei muito feliz daquilo, o intuito é esse, né, você capacitar para isso, então assim é bem gratificante pra gente. Que interessante. E são muitas histórias, Tânia, de sucesso? Muitas histórias de sucesso. Alguma ficou marcada assim no seu coração para você contar também? Sim, eu também fui tutora de aprendiz, né? Tinha sempre alguém lá comigo. Tenho um ótimo relacionamento com elas e é muito gostoso e gratificante a gente ver também o caminho que trilhou. Tem uma história, uma das minhas últimas aprendizes, que a gente também vê muito essa questão da diferença das gerações, né? Dentro do mercado de trabalho. E eu me lembro que ela chegou muito tímida, bem quietinha. Eu lembro que eu ensinava, direcionava, checava se tinha aprendido. E, de repente, quando eu ia verificar se o trabalho estava feito, não estava. Né? E me levantou um ponto de alerta. E, assim, na empresa, no trabalho, a gente conta o aprendiz como um braço ali nosso, né? Porque a partir do momento que a pessoa aprende, a gente confia. E eu tive trabalho com essa menina, né? E aí eu fui entendendo o que será que acontece, que ela sabe fazer, né? E que ela não está conseguindo fazer. E aí chamei para uma conversa e conferi entendimento. E aí quando eu fui ver, eu fiz um teste com ela, né? De montar uma grade de trabalho para que ela pudesse trabalhar e eu ter lá resultados, ela também. E funcionou. E aí eu vi que eu precisava investir um pouquinho numa mudança de chave, porque ela estava muito com o modelo escolar, onde é tudo já dado para a pessoa, né? E eu tive aquela percepção, e aí a gente sentou, a gente conversou, e a partir daquilo ali, né, ela chorou, falou, Tânia, eu tenho medo, eu deixo para depois, às vezes eu procrastino algumas coisas, você me pede para falar com pessoas, eu vou, mas meu coração dispara. E eu vi que eu tinha que dar um passo atrás, né? Porque às vezes a gente está tão imerso numa realidade que pra gente já é normal, que pra gente já é automático, que a gente não considera todos os pontos. Mas assim, o que foi incrível nessa história? Que depois dessa conversa, de ter aberto espaço para essa troca e acolher a pessoa enquanto pessoa, tudo fluiu. Que interessante. Tudo fluiu. E essa menina foi crescendo, foi se destacando. Hoje não está naquela empresa, mas está em outra, bem colocada. E quando a gente se encontra, assim, é muito bom. Porque eu sei que eu contribuí para a vida dela e ela também contribuiu muito para mim, né? Porque ela foi um braço direito ali, profissional. Muito bonito isso. E é legal porque você deixou o seu lado humano falar mais alto. Embora a gente esteja trabalhando e esteja no nosso dia a dia, quando a gente tem esse toque de humanidade, faz toda a diferença. E ainda assim, sobre a capacitação, você percebe que a partir de determinada faixa etária, as pessoas desistem ou acham que elas não podem mais se capacitar? Dentro de 14, 24 anos? Isso.
Não, eu não vi desistências dentro desse programa, sabe? O que já aconteceu é que, dependendo da área que a gente fosse contratar, a gente avaliava bem essa faixa. Porque às vezes você vai pegar 14 anos para um gestor que já está mais acelerado, uma área que precisa de mais maturidade. Então, opta por pegar pessoas que já têm um pouco mais de idade. Né, área de elétrica, lá perto dos seus 18 anos, né, de 16 em diante, mas áreas administrativas, vamos dar oportunidade para quem é mais jovem. Mas eu não vejo desistência por conta da idade. O que eu já vi foram jovens se sentindo um pouco mais pressionados nessa relação, empresa, quando falta essa coisa mais humana. Né? Eu já fui, inclusive, mediadora desse programa, tendo que mediar algumas relações, né? Tutor, às vezes, lá muito acelerado e o jovem lá com medo, né? Não tem lá com ansiedade, né? O coração lá e com medo de falar dos seus medos, né? Às vezes, não sentindo que tem um lugar ali seguro. Aí entra alguém, né? Que fosse psicólogo, que fosse mais sensível, né? Para fazer essa mediação e, às vezes, esse processo de escuta, de reconexão, tudo fluía muito bem. Então, acho que a desistência não acontece pela idade, mas sim pela forma que se dão as relações, né? Mas nunca tive nenhum caso. Isso para mim é muito bom. E é tão bonito, né, pensar na acolhida. Sempre a palavra acolher, acolher bem, porque todos nós, em algum momento da vida, passamos por essas situações, né? De, assim, um certo receio, medo, coração na boca na hora de falar com alguém, né? Que estava acima, enfim. Ou mesmo aquela insegurança de fazer tal trabalho. Todo mundo, gente, todo mundo. Mas sempre é bom lembrar que nós podemos iluminar a vida de alguém, não é? Com os nossos exemplos, com o nosso coração, com a nossa atitude cristã também. Aqui nós falamos porque estamos em território santo, posso dizer assim, casa de Nossa Senhora, e nós nos espelhamos muito nas atitudes que seriam próprias de Nossa Senhora, né? Então, no acolher bem cada pessoa que aqui vem, em cuidar e transformar a vida daqueles que necessitam. E é tão bom saber que você está conosco, saber que você tem essa marca bonita enquanto família dos devotos e deixa essa marca na vida de muita gente. A Bruna vai sempre lembrar da nossa família, né? Com certeza. Onde eu quero que eu vá, aqui, ó, ela vai estar comigo. Que lindo, é verdade. E a nossa família vai continuar rezando para que você continue evoluindo, crescendo sempre mais. E tantos outros jovens também, não é, Paulo? Sim. Você, Rafael, você no seu trabalho você consegue, embora, né, você trabalhe com indústria, com essa preparação profissional, mas esse lado humano, esse lado mais amoroso, você consegue colocar ali no seu dia a dia? Sim, tudo que a gente está conversando aqui, essa palavra acolher mesmo, para mim ela é muito forte, porque eu sinto a necessidade ali de tirar aquela insegurança do aluno. Às vezes fica um pouco acanhado de perguntar, né? E todos nós não nascemos sabendo, então a gente precisa aprender. Então esse cargo meu também, ele é muito importante. Assim, a gente tem uma humildade para tentar entender o que o aluno necessita. Então varia muito de um aluno para o outro. Tem às vezes uma pessoa que é muito mais assim espontânea, muito mais mais avançado, e às vezes tem pessoas que são um pouco mais assim recuado, mas não deixa de ser, depois de um certo tempo, ser um excelente profissional. Então é muito importante você acolher todos os alunos. E aí, alguma história que tenha marcado aí o seu coração nesses 2 anos? Sim, com certeza. Só o fato deles entrarem nesse projeto Luminar entra muito a gratificação deles com a gente. Então, esses dias foi o meu aniversário, eles compraram um bolo, fizeram uma festinha para mim, sempre assim comigo. Uma coisa assim que também eu fico muito feliz, não só ali no lado profissional, é uma dúvida deles comprar uma moto por estar chegando perto da idade de 18 anos, uma menina querendo comprar, como é que faz um financiamento de uma casa, e a gente vê que a gente está passando uma certa segurança para o aluno, né, dele considerar a gente como se fosse da família, citando exemplos. Então, assim, eu fico muito feliz não só por ensinar uma vida
uma área profissional para eles, mas também conseguir aconselhar e eles conseguirem assim, ter também uma confiança comigo. Fico muito feliz com Tantas isso. transformações, né? Exatamente. É muito legal a gente conversar. São muitos projetos sociais. E quando a gente conversa com pessoas que de fato participam e veem de perto essa transformação, é muito importante. E tudo isso é graças a você, que nos ajuda, que contribui com nossas obras sociais. São muitos projetos, cada mês aqui a gente está trazendo um. E assim, gratidão a todos vocês que nos ajudam e impulsionam as nossas obras aqui. É isso aí. Quer conhecer um pouquinho mais do nosso projeto social, aliás, dos nossos projetos? 12 projetos, hein, mantidos pela nossa família dos devotos. Pode acessar também a 12.com/construir gente, né? Construindo gente. Pode acessar para você conhecer e vamos ficar muito felizes, viu? Em ter também você conosco, colaborando para que as vidas sejam transformadas. Tânia, quem quiser participar, né? Quem participa desse projeto, esse programa do aprendiz, o que ele de fato recebe, além da capacitação técnica? Normalmente tem ali o seu salário, tem alguns auxílios? Sim, normalmente ele tem uma remuneração, né, que a legislação já prevê. E ele tem também, quando ele sai, ele tem acesso a fundo de garantia. Normalmente as empresas acabam concedendo alguns benefícios, isso varia, né? Tem empresas que fazem a contratação diretamente na sua folha de pagamento, e quando isso acontece, são todos os benefícios que aquele funcionário tem. E ele também vai tendo acesso, muitas vezes, a algumas formações dentro da empresa, que acaba enriquecendo também a experiência dele, mas ele é amparado pela legislação, né? Ele já entra no esquema da CLT, então, o que é bem favorável. Conta, então, como período lá quando quiser aposentar. Sim, conta para a vida dele. E vai ter muito tempo ainda para se capacitar, para ficar, enfim, deixar sua marca também no mercado de trabalho nessa vida, né? E a gente deixa isso de exemplo também, porque a partir do momento aqui como a Bruna, que a pessoa participa de um projeto e vê essa transformação em sua vida, ela vai contar a nossa história, ela vai falar de onde ela veio, como ela participou. Então isso deixa de incentivo para futuras gerações e para as pessoas que queiram mesmo participar com a gente. Verdade. Bruna, para qual cidade você vai mesmo para estudar? Eu vou para Ouro Preto, em Minas Ouro Gerais. Preto. Ah, mas vai Que encontrar delícia. muito mineiro que faz parte da nossa família, né? Porque a nossa família dos devotos, graças a Deus, graças a você, é grande e nós contamos sempre com você de Minas, mas do Brasil inteiro, hein? Então, qualquer dúvida, liga pra gente. 0300 210 1210. Número em que você pode fazer o seu cadastro e que seus dados vão ficar armazenados de forma muito segura, viu? E aí você vai passar a receber a revista de Aparecida. Para colaborar conosco, tem um QR Code aqui na tela também, pelo qual você pode fazer o seu cadastro. E nós contamos com você. Estamos só iniciando a semana, não é, Paulo? A gente já começa com a live, mas tem uma programação para a semana inteira. E se você também quer estar por dentro, siga nossas redes sociais. Isso. É muito importante que você participe, porque lá a gente também coloca a caixinha de perguntas para que vocês mandem aqui pra gente. É @Família dos Devotos. Isso mesmo? Isso, lá no Instagram. Então já tem acessa também o nosso Facebook, enfim. Olha, não meça esforços para estar conosco. Contamos com você, com a sua família. E, gente, eu sempre falo, a cada live eu vou dizer isso sempre, né? A gente quer transformar o mundo. Tem que começar por algum pedacinho, né, desse mundo aí a fazer essa transformação acontecer. Que seja aqui pelo santuário. Nós tentamos ao máximo deixar tudo transparente para que você possa ajudar e que tenha segurança em ajudar. Tá aqui, olha, a história da Bruna que você pode comprovar. Não é o quanto faz a diferença ter você conosco. Jéssica, mas eu dou tão pouco, como é que eu transformo vidas assim? Sabe como? Porque você doa com amor. O pouco com Deus é muito. Certamente você já ouviu isso. E a transformação acontece. Porque o amor tem essa força bonita, não é? De fazer muita coisa boa acontecer. Então, contamos com você, com a sua participação, né, Paulo? Isso mesmo. E semana que vem estaremos aqui com mais um tema. Vamos trazer novos convidados para que você também possa conhecer nossos projetos sociais e, quem sabe, participar da nossa família, porque a sua transformação faz toda a diferença. É isso aí. Vamos agradecer, então, Tânia, Bruna, Rodrigo, obrigada, viu? Alguma mensagem final? Fale para os jovens que estão em casa. Vale a pena participar e, enfim, ter uma capacitação para entrar no mercado de trabalho? Vale muito a pena se capacitar, participar desse programa. Se você tiver acesso, assim, não tenha dúvidas. Pode ir sem medo. Que bom. Bruninha, palavra para nossa família que está assistindo, família dos devotos. Bom, para a família dos devotos, um agradecimento muito especial. Graças a eles,
construindo tantas pessoas, inclusive muito obrigada também, eu mesma, em toda a família dos devotos, agradeço a cada um de vocês que ajuda na família. E para o jovem, siga em frente. Com certeza, eu sempre falo que viver é um ato de coragem, então muita coragem para viver e tem muita capacitação para vocês também. Muito obrigada, viu, Bruna? Bom, Rafael, e você? Conta pra gente aí considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de conseguir deixar os jovens aprendizes assim evoluir na sua carreira profissional, e acredito que o mercado de trabalho está cada vez assim mais se antecipando mais. Então o jovem ele está hoje com 14 anos já se dedicando à capacitação, então não desista. Acredito que isso aí a pessoa vai se destacar cada vez mais assim no seu período de vida profissional. E assim nós encerramos mais uma live do Construir Gente. Muito obrigado para você que esteve aqui conosco, mandando suas perguntas, participando, nos assistindo. E é muito bom sempre partilhar com vocês. Verdade, gente. Obrigada mais uma vez. Mês que vem, e o mês mais bonito do ano para mim e para o Paulinho, hein? Mês de festa, aniversário. Nós estaremos de volta, Semana Construir Gente, uma vez por mês, aqui para falar dos nossos projetos sociais para você. Um abraço, façamos uma semana muito abençoada. Tchau! Tchau!